Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer te receber por aqui. Eu aposto que todo mundo já assistiu Bob Esponja, certo? Lançado no ano de 1999, Bob Esponja tem diversos amigos, como Patrick, uma estrela do mar, o seu siriguejo, o Lula Molusco, um cefalópode, que é seu vizinho e colega de trabalho, entre outros personagens, como o Plankton e Sandy Gary, seu animal de estimação. E apesar do desenho aparentemente ser voltado para o público infantil, existem muitas piadas, algumas delas pra lá de pesadas, que foram feitas pros adultos, pois dificilmente as crianças entenderiam. Mas o que eu quero falar hoje não é sobre as piadas infames que estão no desenho, mas sim das teorias malucas sobre a origem dos personagens de Bob Esponja. Por exemplo, você já parou para pensar que o Bob Esponja poderia ser uma esponja de cozinha? Uma outra versão ainda mais bizarra diz que ele é um absorvente feminino. Cada coisa parece estranho, mas acredite, quando ouvimos os detalhes dessas correntes, as coisas se encaixam tão perfeitamente que tudo faz sentido. Uma das versões mais populares sobre a origem de Bob Esponja e seus companheiros diz que a fenda do biquíni está localizada diretamente abaixo do atol do Biquíni, onde o governo dos Estados Unidos fez cerca de 23 testes nucleares durante a Guerra Fria. E se você acha que isso é mentira, basta fazer uma breve pesquisa na internet para confirmar o fato. Esses testes fizeram com que esta região ficasse isolada do contato humano durante mais de 4 décadas. Em 1996, o atol foi declarado seguro após relatórios declararem o atol livre de radiações perigosas, deixando seu estado de isolamento. Tá, mas o que isso tem a ver com Bob Esponja e seus amigos? Bom, isso significa que os personagens do desenho são mutações aquáticas, cujos corpos e mentes foram deformados pelos resíduos nucleares. A teoria do atol de Biquíni também explicaria por que todos nesta comunidade subaquática moderna enviam cartas e se vestem como um pai dos anos 1950. Viram como tudo faz sentido quando sabemos os detalhes das teorias? Bom, então escute essa. Preguiça, orgulho, ganância, gula, luxúria, inveja e ira. Esses são todos os 7 pecados capitais. Vocês já pararam para pensar que cada personagem de Bob Esponja pode significar cada um desses pecados? De acordo com uma teoria divulgada por alguns espectadores da Nickelodeon, os 7 personagens principais de Bob Esponja são claramente a representação de todos esses pecados. E basta analisar com atenção para perceber que tudo faz sentido. Patrick passa a maior parte do dia roncando embaixo de uma pedra, então ele é o preguiçoso. A obsessão do seu siriguejo por dinheiro o torna um candidato claro para a ganância, enquanto o rabugento Lula Molusco é o representante perfeito para a ira. A única missão na vida do Plankton é roubar a receita do hambúrguer de siri e, com ela, o sucesso do seu siriguejo para si mesmo, o que claramente representa o quê? A inveja. Isso deixa a gula para Gary e o orgulho para Sandy. Mas há quem tenha uma interpretação diferente, viu? Afirmando que Patrick representa preguiça, Gary representa a gula, Plankton representaria a inveja, o Sr. Siriguejo representa a avareza e Lula Molusco representa a ira. Sandy seria a representação da vaidade e Bob Esponja, por último, seria a representação da luxúria. Existe também uma terceira teoria que surgiu no Reddit, que diz que o Bob Esponja nada mais é do que uma esponja de cozinha, dessas que a gente usa para lavar vasilhas e que simboliza a poluição dos mares.
Nessa versão, o seu siriguejo representa as grandes corporações que são responsáveis por destruir o meio ambiente. E é exatamente por isso que Bob Esponja trabalha e gosta do seu siriguejo, além de gerar muito lucro para ele. Nesse caso, Patrick representa a civilização ocidental. Ele vive debaixo de uma pedra, é preguiçoso e não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Bom, eu não entendi muito essa representação do Patrick. Mas, bom, é o que diz a teoria. O Lula Molusco é a representação do liberalismo, já que sua paixão pela arte, música e cultura é ignorada por todos, e ele é obrigado a trabalhar para uma corporação que ele odeia. E tem até uma versão que diz que os personagens são viciados em drogas. Essa teoria postula que pelo menos 5 personagens do Bob Esponja são viciados em uma droga específica. Bob Esponja pega cogumelos, pois tem uma imaginação hiperativa e seu humor varia de alegre, ou seja, quando ele está tendo uma boa viagem, quanto para o pânico, ou seja, uma viagem ruim. Patrick prefere maconha, como evidenciado por sua fala lenta, atitude despreocupada e por estar sempre com fome, larica. O mau humor e o mau desempenho de Lula Molusco podem ser atribuídos ao abuso de heroína, enquanto o mau humor e a paranoia do Sr. Siriguejo e da Sra. Puff podem ser sinais do uso de cocaína. Essas são algumas das teorias mais conhecidas sobre o desenho, mas a que eu vou te contar agora, caros amigos, vai destruir todas as lembranças da sua infância envolvendo Bob Esponja. A história de Bob Esponja conta que ele mudou-se de casa com a tenra idade de 13 anos para trabalhar como cozinheiro fritando hambúrgueres para o Sr. Siriguejo. Se formos pensar que Bob Esponja só tem 13 anos, podemos considerar que o desenho é uma violação das leis de evasão escolar e de trabalho infantil. Só que essa teoria diz que a história fala de amadurecimento da jornada de um jovem absorvente interno em um ambiente novo e discreto chamado Fenda do Biquíni. O nome do local pode até fazer umas referências às partes íntimas femininas, indicando que Bob Esponja vive dentro de uma vagina. Uma teoria completamente bizarra, não é? Bom, eu avisei para vocês que era a mais medonha de todas. Além desses fatos estranhos, Bob Esponja tem 13 anos, uma idade típica para uma jovem começar a precisar usar absorventes. E não acaba por aí. Vocês já pararam para pensar que o Siri Cascudo, o famoso restaurante do seu siriguejo, faz seus hambúrgueres de frutos do mar? A princípio, você pensaria que o restaurante recebeu o nome do seu proprietário, o que provavelmente é verdade. Mas também podemos levar em consideração que o restaurante também serve hambúrgueres feitos de carne de caranguejo. Ou seja, o seu siriguejo vende hambúrgueres feitos com a carne da própria espécie. E se ele também come os hambúrgueres, ainda podemos considerar que ele é canibal. E mesmo que isso pareça um absurdo, na vida real, há algumas espécies de caranguejos eremitas que comem uns aos outros. Então, resumindo essa teoria até aqui, o desenho conta a história de um absorvente interno que trabalha para um canibal. Quanto ao Patrick, aparentemente ele é um personagem dedicado a fazer o Bob Esponja parecer mais inteligente do que realmente é. Porém, essa teoria diz que ele vive em um lugar que ninguém gostaria de morar. Bom, a versão diz que Bob Esponja é um absorvente interno que mora na fenda do biquíni. Se o Patrick vive logo abaixo do Bob Esponja, dá para imaginar em qual parte do corpo a casa de Patrick representa. Mas, Ivan, de onde tiraram essa ideia absurda? Para nós pode até não fazer nenhum sentido,
mas no idioma inglês, starfish, que quer dizer estrela do mar, também é uma gíria usada para referir a tal parte do corpo. Então é isso. Bob Esponja vive na fenda do biquíni, que seria uma vagina, e o Patrick vive um pouco mais abaixo, no buraco traseiro, vamos dizer assim. Essa teoria também diz que o plâncton seria uma bactéria que vive na vagina. Muitos acreditam que ele seja a bactéria que causa o que é chamado de síndrome do choque tóxico, um problema que aparece quando a mulher esquece de tirar o absorvente interno. Isso poderia explicar a relação de amor e ódio entre ele e Bob Esponja. E quanto a Lula Molusco? Olhando o formato do corpo do personagem, vocês também acham que ele se parece muito com o órgão genital masculino? Ele ser um pênis também explica o fato dele simplesmente odiar Bob Esponja, que no caso seria um absorvente íntimo que estaria obstruindo seu caminho. Quanto ao Gary, ele seria uma vagina, explicando o fato do personagem principal sempre se sentir em casa e confortável quando está com Gary. Mas até que ponto essas teorias são verdadeiras? Na verdade, todas essas histórias foram criadas por fãs e provavelmente estão longe de serem verídicas. Mesmo assim, não podemos negar que elas fazem sentido. Bom, eu fico por aqui. Mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!